Boa noite aos irmãos, os irmãos de casa. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos continuar a nossa série aqui nos Salmos. Hoje, Salmo de Davi, Salmo 124. Vamos abrir aí no Salmo 124. Os Salmos de romagem ou de peregrinação. Salmo 124, diz assim a palavra do Senhor. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel o repita. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolido vivos. Quando se enfureceram contra nós, as águas nos teriam arrastado, e as torrentes nos teriam afogado. Sim, as águas violentas nos teriam afogado. Bendito seja o Senhor que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Como um pássaro, escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, abençoa esta palavra, Deus, que possamos mais uma vez estar meditando nesse ensino que os teus servos cantavam rumo a Jerusalém, para que também nós tenhamos a certeza de que a nossa passagem por essa terra vai nos trazer ainda muitas alegrias. Apesar das lutas e dificuldades, o Senhor está conosco e nós confiamos que tudo acabará como o Senhor planejou para nós. Em nome de Jesus, amém. Salmos de romagem, Salmos 120 até o 134, são salmos cantados durante a caminhada do povo até Jerusalém, e esse é um salmo específico de Davi. Dos 14 salmos, 2 são de Davi, e esse salmo é bem interessante, porque parece que ele está se referindo a algo que ou ele passou, ou a própria igreja, ou o povo de Israel passou. O salmista parece responder também uma pergunta que sempre é feita: onde está Deus? Né? Se a gente fosse colocar um tema aqui para a nossa mensagem de hoje, se o Senhor não estivesse do nosso lado. Já pensou? Todo mundo tem medo da bolsa quebrar, do carro quebrar, daquele emprego não dar certo. E o nosso medo tem que ser, né? Se o Senhor não estivesse do nosso lado, na pandemia, no meio das crises, no meio das gripes, no meio das dificuldades, se o Senhor não estivesse do nosso lado. Então, no versículo 1 e 2, ele faz uma afirmação e pede que o povo repita. Ele fala no verso 1 e pede para o povo repetir, ó. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, do lado de Israel, aí diz, repita, e se o Senhor não estivesse do nosso lado quando nossos inimigos atacaram? É como se toda a vida se a gente trouxesse para o nosso dia a dia, a gente pensasse, rapaz, eu estou passando por essa luta, mas se o Senhor não estivesse do nosso lado? Eu estou passando por essa dificuldade, eu passei por aquilo, eu passei por isso, mas se o Senhor não tivesse? A gente fica imaginando, né, o tempo que a gente tem de evangelho. Onde é que eu estaria se não tivesse tido aquele encontro com Cristo há tanto tempo atrás? Se o Senhor não tivesse me chamado. Graças a Deus o Senhor nos chamou. Então, a pergunta aqui, o salmista parece que está respondendo essa pergunta para duas pessoas. Para o herege, para aquele que está lá achando que serve a Deus e não serve, e para aquele que não quer saber de Deus. Onde está Deus no meio de tanta luta, de tanta dor, de tanta provação? Pelos que não creem, as pessoas que não creem em Deus, eles fazem essa pergunta para zombar de Deus. Olha, tantas as dificuldades, e aí, cadê Deus? Então, como se Deus precisasse provar alguma coisa para aquele que não crê. Afinal, Deus criou todas as pessoas, Deus criou todos os seres humanos. Mas tem uns que resolveram simplesmente não crer que Ele existe. E quando as pessoas que não acreditam em Deus falam dessa forma, onde está Deus? Na verdade, parece um anseio deles de que Deus se apresente para ele.
Ele achando que, dizendo, olhando para o céu, dizendo, olha, cadê Deus? Achando que Deus vai aparecer para ele para provar que Deus existe. Deus não precisa provar nada para ninguém. E Deus também, o salmista também pode estar respondendo essa pergunta para aqueles que estão servindo a Deus, que estão fracos na fé. Porque os que creem na sua fraqueza espiritual também pode perguntar, onde é que está Deus? Quantos de nós, às vezes fracos, sem ler a Bíblia, sem orar, não faz a mesma pergunta? Mas Senhor, cadê o Senhor que me ajuda? Então, por que isso acontece também com os que servem a Deus? Por dois motivos. Primeiro, a queda nos tornou pessoas frágeis. A gente fraqueja de forma muito rápida, porque a nossa carne é fraca, se a gente não alimentar o Espírito, a gente vai desfalecer, a gente vai deixar de confiar em Deus, a gente vai deixar de adorar a Deus, deixa até de ir para o culto, que é uma coisa básica. Não, eu prefiro ficar aqui no meu sofá, que está tão bom, né? Claro que tem os outros motivos que as pessoas não vão, mas tem gente que não tem motivo, mas simplesmente, hoje eu não vou não, como se fosse um peso, ir para a igreja, servir a Deus junto com os irmãos. A gente estava falando agora aqui, com os irmãos aqui no templo, como é bom estar perto, como é bom abraçar, como é bom rever as pessoas, né? Então, mesmo aqueles que estão dentro da igreja, de vez em quando fazem essa pergunta, onde é que está Deus? E o outro grupo é aquele desobediente a Deus. Se chove demais, se chove ele começa a reclamar que está chovendo. Se faz muito sol, reclama do calor. Então o ser humano ele é um eterno insatisfeito. No verso, como a gente viu aqui no verso 1 e 2, será que Davi estava se lembrando? Será que Davi pode estar, porque se é um salmo de Davi, a gente pode imaginar que Davi pudesse estar lembrando das lutas que ele passou. E quais foram as lutas que a gente pode lembrar? A perseguição de Saul contra Davi, ele pode estar se lembrando, se não fosse o Senhor, Saul tinha me matado, porque ele teve várias oportunidades, da mesma forma que Davi teve a oportunidade de matar Saul e ele não fez. Ele pode estar lembrando da luta lá com o gigante, né? Com o gigante Golias. Aí se não fosse o Senhor, como é que eu ia derrubar um gigante daquele só com as pedras, né? Porque eu não tinha preparação. A armadura nem coube em Davi, né? Porque era a armadura de um soldado e ele era um simples pastor, não tinha nem porte físico para segurar a armadura. Talvez Davi está se lembrando disso também, né? Se não fosse o Senhor, como é que eu ia derrubar? O leão e do urso, né? Que ele também matou. Então, sempre que a gente lê, quando a gente lê e sabe quem é o autor, a gente começa a fazer algumas pontuações sobre o que será que ele estava pensando quando ele escreve essa frase, se não fosse o Senhor. O momento também que o seu filho Absalão tomou o trono, né? Ele teve que sair com toda a sua família, e por pouco Absalão não manda ir lá, o povo perseguir e matar de vez Davi. Quem foi que livrou Davi? Se não fosse o Senhor. Então, quando Davi faz essa pergunta, ele quer que nós também façamos a pergunta. Eu estou passando por isso, por isso e por isso, mas se não fosse o Senhor na minha vida? Porque lá fora a gente vê, quando não é o Senhor, o cara vai lá para o bar, vai encher a cara. Ou, quem não teme a Deus, vai para a droga. Ele vai procurar algum escape. Os homens, não quero saber, vai procurar outras mulheres, prostituição. A gente não. A gente clama ao Senhor, porque a gente sabe que nada desses desejos, nada desses vícios, nada dessas coisas que as pessoas procuram para poder se acalmar, tem valor algum, porque não tem valor eterno. Muita gente, quando estava no meio da pandemia, fazendo festa, porque não, eu preciso clarear minha mente, senão os ricos, né? Vou ficar doente se eu ficar dentro de casa, tem que fazer uma festa, ia para as festas encher a cara, porque achava que isso ia resolver todos os problemas dele. Ou quantas vezes antes da pandemia as pessoas pagavam 10 parcelas de quase R$300 para participar de um show de um cantor famoso. Eu tenho que estar lá nesse show. Gente que gastava muito dinheiro para estar nesse show.
né? É Fortal, é Carnaval, gente que, como é que eu vou passar um ano dentro de casa sem curtir? E muitos saem de lá endividados, mas não, eu estava lá. É por isso que o dinheiro do crente, Deus abençoe e multiplica, porque a gente não gasta com essas besteiras, rapaz. O crente é só com comida mesmo, graças a Deus, pelo menos é para encher, né? Só não pode ser guloso demais. E por isso que talvez os eventos, né? Que antigamente tinham os eventos, festa gospel, né? Por isso que não durou muito, porque o pessoal, rapaz, eu vou sair de casa para gastar meu dinheiro nesse negócio, eu vou para a pizzaria com os irmãos. Por isso talvez que não durou, porque o evento em si, ele massageia os problemas que ficaram em casa. As pessoas que viviam de eventos ficaram depressivas dentro de casa, porque lá eles colocavam o escape dos problemas que eles achavam que no evento ia se resolver e não resolve. É a mesma coisa que a pessoa procura uma dessas igrejas que oferece uma solução rápida. Venha para a igreja que nesse culto você vai ser curado dos seus problemas financeiros. Aí o cara leva a carteira de trabalho, aí leva o extrato bancário, aí faz tudo lá achando que vai resolver os problemas dele naquele culto. Não é um evento, não é um dia específico. Deus quer tratar com a gente todos os dias. E não é só nos momentos de alegria e de felicidade, é nos momentos de dor. Então Davi pode ter se lembrado desses momentos que ele passou, e lembrando desses momentos ele fez a reflexão: se não fosse o Senhor, eu nunca teria sido rei em Israel. Então, mesmo pecando, mesmo caindo, ele agradece a Deus pelos momentos de livramento que ele teve. Aí nós vamos do verso 3 até o 7, o salmista faz as comparações de todos os livramentos relacionando a força da natureza, da qual não podemos fugir. São tipos de situações que só Deus consegue livrar, não importa o que a gente faça. Aí começa a detalhar. No verso 3 ele diz assim, ele está comparando os inimigos com as forças da natureza, certo? Eles já nos teriam engolidos vivos quando se enfureceram contra nós. O que é que engole um ser humano vivo? Ele pode estar se referindo aos terremotos naquela região, né? Em toda aquela região onde aconteceu os eventos bíblicos, existem os terremotos. A gente não tem muita noção do que é um terremoto, que a gente não tem muito aqui. O máximo um tremorzinho de terra, o pessoal fica com medo, mas um terremoto de verdade, que nem acontece no Japão, que o prédio faz assim, que balança, isso não existe no Brasil. Mas o salmista está dizendo aqui que nesses países isso era um temor constante. O temor era tão grande que as pessoas tinham medo de a terra se abrir e eles caírem dentro do buraco, desse buraco, dessa fenda. Por isso que ele se refere como os inimigos que teriam engolido os vivos. Então, isso era uma coisa que podia acontecer por causa da região que tinha esse tipo de situação. É o tipo de coisa que a gente não consegue realmente imaginar. No Japão, nesses países que têm esses terremotos, né, com alto grau de potência, para nós deve ser uma situação que... Imagina você estar aqui no meio da rua e a terra tremendo. Você não sabe o que fazer, não sabe se corre para debaixo de um canto, não sabe se... Porque as suas pernas ficam ali num local que, teoricamente, é para ser firme, está se balançando de um lado para o outro. E você não sabe se a qualquer momento vai abrir um negócio ali e vai lhe engolir. Então, o salmista está dizendo, olha, até para esse tipo de coisa, a gente tem que agradecer a Deus. O Senhor não me livrou de algo que é da natureza, que eu não posso evitar se uma coisa dessa acontecer. É uma fatalidade. São fatalidades que acontecem da natureza que a gente não tem o que fazer. Né? Algum tempo atrás, aqui na Praia de Pipa, né? Vocês lembram um casal que estava ao lado da falésia, com um bebê pequeno, e quantos anos não acontece um desabamento de uma falésia? E aconteceu exatamente no local que eles estavam, e os 3 vieram a falecer. São coisas desse tipo que a gente não tem o que fazer.
Ah, ele podia estar em outro local. Gente, quantos anos aconteceu que aquilo não existia um fato semelhante a esse? Né? Então, são fatos que ele faz a gente pensar, diz, olha, até dessas coisas você tem que estar agradecendo a Deus, das fatalidades da natureza. Aí ele vai para o verso 4 e 5, ele fala da mesma coisa, ó. Ele compara aqui, ó, verso 4 e 5. As águas nos teriam arrastado e as torrentes nos teriam afogado. Sim, as águas violentas nos teriam afogado. A água sempre passa a impressão de tranquilidade, não é isso? Tem gente que bota até o barulhozinho da água para dormir no celular. Quando você vai assim para uma cachoeira, você acha legal. Quando ela cai lentamente, ela traz conforto. Mas a força da água numa tempestade é a mesma água. Quem é que foge de uma tempestade? Quando ela atinge um excesso, fica perigosa e nada resiste à força da água em movimento. Os tsunamis, né? As grandes tempestades, que o Brasil também tem pouco, mas mais na parte do sul do país. Vemos isso nas regiões sul e nos países em locais onde as tempestades arrastam casas e destrói tudo que vê pela frente. Então o salmista ele faz a comparação, ó, até dessas coisas da natureza, que talvez a gente não tenha noção, mas se ela chegar até nós, Deus vai livrar os crentes no meio de uma tempestade? Por que não? E se Ele não quiser livrar, Ele nos tem como filhos, mas vai atingir a todos. E a pandemia foi exatamente esse tipo de coisa que aconteceu. Por isso que temos que agradecer todos os dias, Senhor, obrigado por estar vivo. Quem pegou a doença, obrigado por ter me livrado dela. Verso 6, ele vai fazer uma outra comparação. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. A comparação aqui é com um tipo de animal. A força de um dente de um felino, onça, tigre, leão, quando pegam a presa, são impossíveis de se livrar, se eles mesmos não fizerem. É o tipo de animal que ele diz, olha, desses animais, né, os inimigos que vêm até vocês podem ser como esses animais, que depois que fazem, que pegam, né, vocês devem ver aí de vez em quando nos canais de animais, né, que fazem esses documentários. O leão, quando pega aqui um cervo, ele abocanhou aqui, meu amigo, o pescoço, tchau. Ele segura até o bicho se debater e acabou-se. Então, ele faz essa comparação com os elementos da natureza para nos dizer, olha, mesmo que os inimigos sejam fortes como as correntes, como a água que vem numa tempestade, como um animal que pega a presa, mesmo que você tenha a possibilidade de ser engolido pela terra, eu estarei ao seu lado. O Senhor nos guarda, o Senhor nos livra, e por isso nós temos que estar gratos, porque Ele vai nos dar livramento em qualquer instância, se Ele quiser. Só depende dEle. Aí ele vai para um outro ponto. Como um pássaro escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. Aí ele vai para uma coisa que parece mais simples, né? Olha, veio da natureza, de terremoto, de tempestade, de grandes felinos, e agora ele vai para um caçador. Mas por quê? Porque ele vai falar de um caçador. Para um caçador experiente, a sua armadilha se torna infalível depois de anos de treinamento e prática. Ora, o cara que já tem muitos anos de experiência, ele faz uma armadilha que o bicho não tem como sair. Ele está se referindo a esse tipo de armadilha. Mesmo que o seu inimigo crie armadilhas que seja impossível de você estar lá, aí você sempre volta para o primeiro versículo. Se eu não estiver com você, e se eu estiver com você, essa armadilha vai quebrar. Quantas vezes somos perseguidos, quantas vezes somos menosprezados pela nossa fé, quantas vezes criam armadilhas contra nós, e a gente nem sabe, o Senhor está lá livrando a gente. Então, Davi aqui, ele fala de uma forma a nos deixar cientes de que com Deus, aí vem lá, ele vai lá para o Novo Testamento,
quando os discípulos estavam com Jesus dentro do barco e uma tempestade começou a balançar o barco. O mestre estava ali, ensinando que, olha, eu estou no barco, nós estamos no barco de Jesus. E quando ele fala dos salmos, quando ele fala desse conjunto de salmos, é exatamente para a gente entender que a nossa caminhada aqui na terra, o cântico, que é o salmo, é para fazer parte dessa caminhada, porque quando a gente canta, a gente lembra de onde a gente vai, para onde a gente vai e de onde a gente veio. Eu vou para o céu de glória. E por mais que a caminhada das cidades dos judeus até Jerusalém fosse no meio do deserto, às vezes com chuva, às vezes com sol, às vezes com pedras, às vezes com inimigos, com ladrões no meio da caminhada, esse povo ia cantando até chegar lá. E quando chegava lá e colocavam os pés em Jerusalém, eles agradeciam: Senhor, obrigado, o Senhor nos sustentou até aqui. E para finalizar, verso 8: o nosso socorro está no Senhor que fez o céu e a terra. Davi primeiro fala, se Deus não estivesse com ele, depois fala de todos os livramentos que Deus vai nos dar. Agora pega esses livramentos e olhe para a sua vida e todos os livramentos que você passou. Aí no final vem o Senhor e diz assim, através de Davi: nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Davi faz questão de lembrar que Deus é Senhor de tudo, porque Ele criou tudo e todos. Ele lembra seu povo que mesmo diante de qualquer uma dessas situações, Ele pode nos livrar, pois foi Ele quem criou tudo. Portanto, não importa qual a força do inimigo, pois nenhuma delas pode se comparar com as situações que Ele apresentou aqui. Temos que lembrar que enquanto estamos na batalha, não conseguimos visualizar a saída. E é exatamente nessa hora que a nossa confiança em Deus deve entrar em ação. Por que os times de futebol têm um técnico que fica lá fora visualizando? Os melhores técnicos são aqueles que criam as melhores estratégias, porque ele está vendo o campo. O jogador que está lá dentro, ele está fazendo o trabalho, a posição dele. Mas o técnico está vendo, opa, o meu lado esquerdo está fragilizado porque aquele jogador está cansado. Ou então, ele não está bem hoje. Quem está de fora, está vendo. Então, ele vem aqui, substitui. É exatamente, às vezes, nós estamos no meio de um problema, de uma situação, e a gente não conversa com ninguém. A gente se fecha em nós mesmos. Alguém que está de fora, se a gente contasse essa situação, talvez ia dar uma solução. Muitas vezes, eu conversando com pessoas, nada a ver, falo de algo que eu estou passando, e dizem, tu pode fazer isso. E aí vem aparece a luzinha, rapaz, por que eu não pensei nisso antes? Então, quem está de fora do problema pode nos ajudar bastante. Imagine agora um Deus que criou os céus e a terra e tudo que existe. Ele te criou. Ele sabe da sua necessidade, Ele sabe da sua história, da sua vida, e Ele sabe das lutas que você vai passar. E está no meio da luta, a gente às vezes baixa a cabeça e fica olhando, como é que eu vou sair daqui? Como é que eu vou sair daqui? E o Senhor diz, olha para mim. E levantamos os olhos, olhamos para os céus, e aí vem aquele mesmo texto que a irmã Luísa, foi, né, irmã Luísa, semana passada, é isso mesmo. Aí a gente volta lá para o Salmo 123. A ti levanto os meus olhos, a ti que ocupas o trono dos céus. E lá no Salmo 121, levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Se Deus fez os céus e a terra, por que Ele não pode resolver o seu problema e o meu problema? Basta a gente levantar os olhos e olhar para o Deus que fez os céus e a terra. Amém? Que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe e que possamos sempre pensar, na hora que a gente estiver na luta, porque aqui foi como se ele tivesse escrito aqui, no meio de alguma dessas lutas deles,
no meio talvez do momento que ele estava fugindo de Saul. Quantas vezes Davi não ficou escondido? Um homem que ia ser rei ficou escondido dentro de caverna. Ele podia muito bem, mas Senhor, eu vou ser rei, como é que eu fico escondendo? Não, ele clamava: Senhor, o Senhor está comigo. Se for para eu ser rei, o Senhor vai me botar lá. Aí ele encontra Saul ali na frente dele. O soldado de Davi está aí, ó. O homem está aí, é só meter a faca, acabou, tu assumir o trono. Para a gente é mais fácil. Davi diz: não toque no homem, ele é ungido do Senhor. Eu vou ser rei, se Deus quiser que eu seja rei. E Davi não levantou a mão. Saul morreu com a sua própria espada. Porque é o Senhor quem manda. É o Senhor quem governa esse mundo. E é o Senhor quem governa a sua vida, desde o dia que você entregou a sua vida para Ele. Amém? Oremos. Senhor Jesus, eu te louvo, te agradeço, porque esses salmos trazem um grande conforto, ó Pai, no meio de tempos de tribulações. Ao mesmo tempo, o Senhor nos faz lembrar que somos peregrinos nessa terra, que enquanto a nossa casa celestial ainda não está diante de nós, estejamos com os olhares fitos nos céus e nunca paremos de olhar para os altos céus, de onde nos virá o socorro. Que o Senhor dê a cada crente em Jesus, a cada um que essa mensagem vai chegar, o desejo de andar com Deus todos os dias, para que todas as vezes que essas lutas aparecerem, ou que os inimigos se levantarem, ele não olhe para o ser humano que está ali, mas olhe para as provas e lutas que o Senhor tem nos colocado nessa terra, para confiar mais em Ti, para confiar mais na Tua vitória, para confiar mais na Tua mão, e para retirar de nós a falsa compreensão de que temos capacidade de alguma coisa, de resolver alguma coisa sem Ti. Nos dá, Senhor Deus, a Tua presença, nos dá um restante de noite em paz e cuida do Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, uma ótima noite a todos os irmãos que estão em casa. Lembrando, nossa escola de vida, aula inaugural nesse sábado às 5 da tarde, tá? Guardamos todos vocês e venham para poder se matricular, porque só vai participar agora os matriculados, viu? Deus abençoe a todos. Boa noite.